Boa tarde. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, que quando a gente começa a pensar sobre e a refletir sobre o ensino de filosofia, nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos melhorando a qualidade do ensino de filosofia na educação básica e, ao mesmo tempo, nós estamos legitimando a presença da filosofia no currículo, na formação dos jovens, né? É claro que nós temos agora a força da lei que garante a presença da filosofia, mas se nós olharmos um pouco o movimento de como as coisas estão acontecendo em alguns estados, né, nós vamos perceber que, se nós não fizermos bem feito o ensino de filosofia, né, muito provavelmente os gestores vão tirar do currículo, né? Então nós temos que trabalhar bem e fazer essa reflexão. Então é uma forma de nós fazermos essa legitimação do ensino de filosofia. A experiência que eu vou relatar para vocês, ela começou no final de 2011 e eu concluí ela no início de 2012. Eu gostaria de ter trazido para vocês algumas produções dos alunos, mas quando eu fiz a inscrição do trabalho, eu já tinha me licenciado das minhas aulas no Estado para a conclusão do doutorado. Então eu não tinha mais como entrar em contato com as turmas e os alunos normalmente, depois que nós devolvemos as avaliações para eles, o que eles menos fazem é guardar, né? Eles, mesmo que tenha sido um 10, né, dificilmente guardam, a maioria acaba despachando. Então, eu vou ficar devendo, vamos dizer assim, essas imagens, porque algumas produções foram muito boas, né, e serviriam, inclusive, para ilustrar melhor a própria experiência. Ela foi realizada, então, com duas turmas de primeiro ano e duas turmas de segundo ano. As duas turmas do primeiro ano do que eu trabalhei, elas tinham 35 alunos cada, e as duas turmas de segundo ano tinham 45 alunos. Então esse é um outro problema que nós enfrentamos, além daquilo que o Luciano já disse, né, da própria questão do tempo, né, é a quantidade de alunos em sala de aula. É um outro fator que dificulta o nosso trabalho também. E essa atividade, ela surgiu do seguinte: eu estava finalizando o conteúdo estruturante Teoria do Conhecimento com as turmas de primeiro ano, e aí eu propus para eles uma questão não tanto pelo conteúdo da resposta, mas pelo como eles iriam construir a resposta, né? E eu propus, né, como estratégia de solução da questão, que eles utilizassem os 4 passos que o René Descartes sugere para você chegar a alguma verdade, a alguma certeza, né, que você possa se agarrar o mínimo nela, né, que ela te dê alguma segurança. Então eu propus que eles respondessem a essa questão, né, que eu coloquei ali embaixo, né, se o McLanche feliz produz felicidade, mas não era para responder nem sim nem não, se gosto ou não gosto, né, mas mais do que a resposta, era fazer a aplicação do método, né, naqueles 4 passos que o Descartes propõe que você siga, né, para construir alguma certeza, para construir alguma verdade. Eu já tinha trabalhado o discurso do método com eles, tinha feito a leitura da primeira parte, alguns fragmentos, alguns trechos, né, onde ele fala principalmente do bom senso, né, que todo mundo, né, se acha dotado do bom senso necessário para as suas decisões, e juntando com os 4 passos, né. O objetivo, então, da avaliação, como eu falei para vocês, não era necessariamente verificar a resposta que eles dariam, né, para o conceito de felicidade, ou se o lanche produz ou não produz, mas o caminho, o percurso que eles fariam para resolver essa questão, né. Isso eu deixei bem claro para eles, e foi nesse sentido que essa avaliação foi cobrada, tá? Esse problema, então, ele foi retomado em 2012, porque no segundo ano, o primeiro conteúdo que nós trabalhamos no colégio, com turmas do ensino médio, é o conteúdo de ética. E um dos conteúdos de ética que eu costumo trabalhar com os alunos é o conceito de felicidade, conceito de virtude, além de amizade e outros conceitos relacionados também à ética, né? E aí, fiz a sugestão de nós juntarmos, então, retomarmos aquele trabalho do ano anterior, né, e juntar com esse novo problema que apareceu agora, daí sim, discutindo também o conceito de felicidade. Então não seria mais trabalhar somente a aplicação do método, mas era também refletir sobre o conceito de felicidade. E
um primeiro problema, né, uma situação que foi colocada, então, para encaminhar, né, a atividade, foi fazer o seguinte, né? Nós fizemos, então, uma aula dialogada, retomando os 4 passos que o Descartes sugeria, né, e aí com a participação deles, inclusive para ver até que ponto eles, né, tinham retido esse conteúdo. E, na sequência, nós fizemos uma espécie de planejamento de verificação daquela questão, né, de como é que nós poderíamos responder aquela questão, não mais com o conhecimento do ano anterior, mas também já com algum acúmulo a mais, inclusive de leitura, de estudo de investigação. Então, nós tentamos planejar esses 4 passos que o Descartes sugere, né, colocar em prática. O primeiro deles, né, foi fazer uma investigação do senso comum sobre aquilo que se diz a respeito dos lanches do McDonald's na internet, entre eles e por aí fora. Então, eles foram fazer essas pesquisas, né, e aí, numa outra aula, eles apresentaram, né, os resultados, e aí nós discutimos. Então, alguns trouxeram imagens, outros trouxeram textos, outros trouxeram até vídeos de gente que fez experiência com o lanche, que fica 1 ano e não se deteriora, né? E aí, retomei com eles o primeiro passo, né, de não aceitar nada, né, sem antes verificar. De não aceitar nada como sendo verdadeiro ou falso, bom ou ruim, de qualquer maneira, sem antes fazer ele mesmo o próprio processo de verificação. Então, deixar meio que o modo senso comum em stand-by e fazer o processo de verificação. E aí nós fizemos, então, a divisão das 2 turmas, né, cada turma tinha, foram divididas em três equipes, né? Uma equipe ficaria encarregada de visitar uma loja do McDonald's e analisar, verificar como é que é feito o processo de produção desses lanches, o que é utilizado, o que não é utilizado, até para confrontar um pouco aquilo que passa na propaganda com aquilo que é real. É claro que muitos dos nossos alunos costumam fazer seus lanches nessas lojas do McDonald's, então sabem muito bem, mas alguns não, então ir para o campo prático, né? Um outro conjunto de equipes, eles ficaram encarregados de adquirir um lanche McFeliz, produzir um parecido em casa e adquirir um outro semelhante numa lanchonete qualquer, né? Para nós fazermos um processo de verificação daí no laboratório de biologia, se aquilo que dizia na internet correspondia ou não à verdade, ou seja, que o lanche do McDonald's não se deteriora, que os outros deterioram mais rápido, fazer a parte da observação empírica mesmo. E uma terceira equipe ficaria encarregada de ir diariamente no laboratório de biologia e anotar e fotografar as transformações que esses lanches iriam apresentando, né, durante um certo tempo, né? Esse tempo de observação ele foi de 2 semanas. Enquanto isso, em sala de aula, nós assistimos a esse filme, né, que alguns de vocês devem conhecer, em que relata uma experiência, né? E aí são muitas informações que são apresentadas. Algumas vezes, quando eu utilizo o filme em sala de aula, eu costumo, às vezes, utilizar só uma parte, um trecho, mas nesse caso eu fiz a opção pelo filme inteiro, né, pela quantidade de informações, de reflexões que podem ser feitas a partir daí, tá? Foi feito, então, um trabalho de diálogo com a disciplina de Biologia e de Química, porque a professora de Biologia, ela orientou a parte da observação, e a professora de Química, ela fez um trabalho com os alunos de pesquisar os componentes químicos que estão presentes, como conservantes, corantes e outros antes nesses lanches, e qual é a função deles no próprio lanche, e qual é a consequência também para o nosso organismo desses elementos, tá? Os resultados, então, eles foram apresentados, né, os alunos trouxeram as fotografias, mostraram em sala de aula, fizeram seus relatos das observações, das visitas nas lojas do que eles fizeram do McDonald's, né? Uma equipe, por exemplo, teve que voltar 4 vezes para poder ter a permissão para entrar no espaço de produção, que é algo que é garantido pelo direito do consumidor, né? E, no entanto, eles tiveram essa barreira de ir e vir 4 vezes, mas o interessante é que eles foram persistentes e foram até o final, né? Na sequência, nós passamos, então, a leitura do texto, dos fragmentos do Descartes e do Aristóteles, tá? Do Aristóteles, nós lemos alguns fragmentos do livro 1
do Ética Nicômaco, algumas partes que ele fala especificamente sobre a felicidade. A partir aí, como é que nós trabalhamos a leitura? Então, eu faço sempre um processo de contextualização do filósofo, contextualização histórica, contextualização epistemológica do filósofo, né? Aí o aluno faz a parte do contexto histórico, pelo conhecimento que ele tem de história, ele pesquisa, ele traz informações, e aí, lógico, tem que complementar. A parte de contextualização epistemológica do filósofo eu acabo fazendo até pela própria limitação deles, né? E após a leitura, foi proposto novamente o trabalho, né? O mesmo problema para ser resolvido, só que agora eles tinham que não só aplicar o método sugerido por Descartes, mas também usar o conceito de felicidade, ou os conceitos de felicidade, né, que o Aristóteles apresenta, para discutir o conceito de felicidade na questão proposta, para, de fazendo a diferenciação depois com eles, da diferença entre felicidade, por exemplo, e satisfação, que é uma confusão muito comum que eles acabam fazendo, né, que acredito que se satisfazer com alguma coisa é a mesma coisa que felicidade. São conceitos diferentes. Tá? Alguns resultados, né? Nós tivemos alguns problemas na própria observação dos lanches, uma vez que eles não colocaram os lanches nas mesmas condições de observação. Então, teve lanche que ficou fechado, teve lanche que ficou aberto. Então, isso serviu para discutir o método científico, que você não pode fazer as variações, você tem que dar os mesmos padrões de observação. Né? A parte durante o processo das reflexões, dos debates, das discussões, foi mais produtivo do que o próprio resultado do trabalho escrito. E aí a gente entende pela própria limitação que, infelizmente, os nossos alunos do ensino médio têm na produção de textos, né? E também por se tratar de uma turma que recém saiu do primeiro ano do ensino médio. Então, essa capacidade de elaboração deles ainda, ela é bem embrionária, né? Com algumas exceções, ela já está bem avançada, mas na maior parte das vezes é bastante embrionária. Tá? Para problematizar, né, aquilo que as novas diretrizes apresentam em contrapartida ao que as diretrizes anteriores apresentavam. Né? As diretrizes do ensino médio anteriores falavam de competências cognitivas e sociais. As novas diretrizes dizem o seguinte, que o importante não é o acúmulo de informações, mas é o se apropriar do conhecimento. E esse se apropriar não é reter para si, mas é fazer uso desses conceitos, né, para refletir sobre a própria realidade, refletir, né, sobre o próprio existir, sobre os problemas que nós vivemos no nosso cotidiano. Né? Os conceitos filosóficos, né, podem, né, e devem ser apropriados pelos alunos e ressignificados, ou seja, utilizados como instrumentos de leitura, de reflexão sobre a própria realidade. Então, esse é o trabalho. Obrigado. Esse é o trabalho.